família, vai na parentela, Senhor, vai no nosso pastor, meu Pai amado, porque o Senhor é um Deus poderoso, e quem acredita dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Primeira coisa com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós estamos felizes com Jesus nessa noite. Glória a Deus. O pastor Getúlio não está aqui, mas ele tinha marcado uma agenda lá na igreja do bispo, e aí ele tentou desmarcar essa agenda de tudo quanto é jeito. Quem conhece meu esposo sabe que ele ama pregar fora, né? Ele é igual o Jonas, para fugir de uma pregação, ele paga para fugir mesmo. E aí ele tentou negociar essa agenda para não ir. E quem também não conhece o bispo sabe que o bispo não tem como negociar com ele. E aí ele tentou de tudo quanto é jeito lá, e o bispo só falou assim: me manda, eu vou te mandar o dia, a hora, e eu não quero mais te ouvir, tu vai pregar aqui. E aí ele saiu lá de casa bem triste mesmo, porque quem conhece ele sabe que ele já não gosta de pregar. E aí ele saiu lá dizendo: meu Deus, saí depois de segunda, de domingo, eu não gosto de marcar agenda. E aí ele não conseguiu vir, tá bom? Pastor Jorge, mas a pastora Camila, a Carla não está aqui também, que a Carla foi ministrar ali na igreja do pastor Jolivan. E aí eles avisaram que não ia conseguir estar aqui, amém? A irmã Maria, mas o irmão Pedrinho pediu para avisar que eles fizeram uma viagem, por isso que eles também não estão aqui. Pastora Ediene não está aqui também, estava conversando com ela antes de vir, ela está enferma. Interceda por ela, tá bom? Uns dias já que ela está bem doente, a gente vem interceder. E os demais que não vieram, às vezes por algum motivo também, que o Senhor os bendiga, amém? Livro de João, capítulo 16, versículo. Deixa eu só ver aqui, irmão, porque eu preparei uma palavra na minha bendita agenda, e o Senhor, quando a Graça estava terminando o louvor dela, aí o Senhor falou: meu, não é essa palavra. Eu estou gelada, eu estou fria, porque eu estava tentando lembrar, até mostrar o versículo que o Senhor vai falando no meu coração. E eu disse: mas eu já escrevi tudo na minha agenda. O Senhor falava: não é essa palavra. E se eu já estava nervosa, irmão, com a palavra pelo menos escrita, imagina agora que eu só estou com a Bíblia aqui na minha frente. E quem me conhece sabe que para me pegar eu preciso estar lendo. Mas eu creio que se o Senhor nos deu uma palavra, eu creio que Ele vai falar como Ele quer, amém? Amém. João 16, e vamos ver o versículo. Só um minutinho, deixa eu só ver qual versículo a gente vai ler aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 20, João, capítulo 16, versículo 20. Encontrei, vamos fazer uma leitura todos juntos. João, capítulo 16, versículo número 20. Aleluia, Jesus. Diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até que agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que viste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem, aproxima-se a hora e já chegou que vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês
Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse a vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos repetir esse versículo 33? 1, 2, 3. Pode ler na sua linguagem. Eu disse a vocês essas coisas, para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Irmãos, você não me dá essa palavra aí sentadinha sobre aflições. Eu ministrei essa palavra até no culto no lar, que a gente fomos ali com a Amanda e os meninos. Quando eu estava sentada, o Senhor falava sobre essa palavra e eu não sabia mais onde era o versículo, porque minha cabeça já não funciona, né? E eu sei, vou citar essa palavra que eu já até esqueci. E ele falava fala para o meu povo sobre as aflições, que as aflições elas vão passar. E eu até peguei o celular com a Esther ali, para Esther dar o celular, porque eu esqueci onde estava o versículo. E eu tinha preparado uma palavra, totalmente contrário do que o Senhor ele está falando aqui ao meu coração sobre isso aqui. Eu tinha preparado uma palavra sobre Ilquias. Eu ia pregar sobre Ruda, uma profetisa, e outro dia a gente vai falar sobre essa profetisa, mas hoje eu quero falar sobre João 16, 33, amém? E quando eu estava lendo essa palavra, aí eu vi que a palavra já tinha sido confirmada pelo Joaquim, né? E Deus ele faz desse jeitinho, amém? Então eu queria que os irmãos prestassem atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração, amém? Os músicos aí podem deixar Deus a vocês, tá bom? Nesse texto, irmãos, a gente vai ver que os discípulos tristes, porque Jesus aqui ele está falando para eles que está chegando a hora dele partir, de voltar para o céu, está chegando a hora que ele ia ser crucificado. E aqui nós vamos ver os discípulos ficando tristes pela situação, pelo momento que estava chegando. Só que aí Jesus começa a acalmar eles com uma palavra, começa a explicar para eles o que estava acontecendo, que também eles iriam passar. E uma parte que chama-nos a atenção aqui onde nós vemos é que Jesus fala que nesse momento eles iam chorar, eles iam lamentar, eles iam ficar muito tristes, angustiados. E nesse mesmo período ia ser onde o mundo ia se alegrar, onde o mundo ia estar feliz. Mas ele também começa a explicar para os discípulos que logo ia chegar um tempo em que o mundo ia se lamentar, em que o mundo ia chorar, e era eles que iriam ficar felizes. Porque o próprio Jesus começa a falar aqui que ele ia transformar toda essa tristeza em breve em uma grande alegria, de qual ninguém mais conseguia roubar essa alegria de nós, que somos também esse povo a qual ele estava falando. E aqui nesse início ele começa a falar sobre o que o evangelista Joaquim também já falou, que uma mulher, quando ela está para ganhar um neném, ela sente muitas dores, né? E a gente que já teve filhos sabe quão grande é essa dor. Eu me lembro que quando eu engravidei da Esther, quando eu contei isso aqui na igreja, eu fui ganhar neném, com muito medo, né? O primeiro filho, e aí eu fui para Santa Maria, só que eu não me internei lá. E aí eu fui examinada, aí eu perguntei para o médico, dá tempo de eu ir para Gabi? Porque uma jovem da nossa igreja, infelizmente, tinha morrido lá no parto, e aquele medo, eu disse, eu não quero ganhar aqui, porque se vai que eu morra, né? A pensamento. Aí eu fui para Gabi. E quando eu cheguei em Gabi, que eram uns 11 e pouco da manhã, aí quando eu desci no carro de um diácono até que me levou para ganhar neném, a bolsa estourou e é tudo novo. E aí eu entrei com algumas dores, aí me internaram, veio aquela dor, uma dor assim bem forte, bem parece que vai morrer. Mas foi tão rápido o quarto da Esther que quando deu 1h40 a Esther já estava no mundo. Né? Então foi em poucas horas, rápido eu ganhei a Esther. E até quando eu saí de lá eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher é fresca. Porque eu não vi sofrimento igual todo mundo fala, não sofre tanto, né? Não tem esse negócio todo, meu Deus, tem mulher que eu não sei pra que tudo isso. Aí o Senhor me deu o Arthur para falar assim, agora tu vai pagar a tua língua, né? Aí quando eu engravidei do Arthur, eu senti tanta dor, irmãos, que eu pedi a morte naquele hospital por várias vezes. Eu desmaiei, aí eu me lembro dos médicos me acordando com minha mãe ali, aí quando eu abri os olhos, aí a dor estava lá do mesmo jeito, e eu queria desmaiar de novo, queria morrer. E aquela dor intensa, que parece que a gente vai morrer mesmo. Aí quando eu saí de lá, eu disse, perdoa, Senhor,
quando eu olho para esse evangelho, eu começo a imaginar o quão difícil é servir a Deus em meio às aflições. As aflições, é verdade que ela consegue roubar uma adoração que a gente às vezes prepara para Deus, ou que a gente quer ofertar a Deus. E enquanto eu estava ali adorando o Senhor, enquanto a Graziela cantava e ministrava o meu corpo uma frase que dizia: se tentarem matar os seus sonhos, mas não desista, não pare, não deixe de crer. E que o Senhor é falando, fala para a minha igreja isso, que em meio a essas situações, você não deve parar de crer, você não deve parar de acreditar, você não deve deixar de acreditar que algo Deus pode fazer, porque as aflições, elas vêm para isso. E quando eu ministrava no culto lá sobre aflições, o Senhor me fazia lembrar de uma coisa: as aflições que vêm até nós, o inimigo ele projeta e pensa, pastor Gutierrez, que se eu lanço uma aflição na vida do pastor Gutierrez, da pastora deles, na igreja do Senhor, é nesse momento que eu vou conseguir paralisar a adoração dele, a adoração dela. Se eu consigo lançar uma aflição que eu consiga paralisar o culto, então eu vou conseguir fazer com que essa pessoa não alcance a vitória. Eu vou fazer com que essa pessoa não chegue aonde ela quer. Eu vou fazer com que essa pessoa não alcance o objetivo. Por que nós vemos, às vezes, nós, servos do Senhor, paralisados dentro da igreja? Paralisados em uma situação da sua vida. Quem nunca olhou para si e se viu paralisado em uma situação da sua vida? Quem sabe hoje, a situação que a aflição chegou a te atingir é na sua vida financeira, você está paralisado. Parece que não anda, parece que não avança, parece que não tem jeito. Ou quem sabe a tua vida familiar, parece que teu casamento não flui, parece que só briga, parece que nada está dando certo dentro da tua casa. Quem sabe a aflição atingiu o seu emocional, você não tem paz dentro de si, você não consegue se alegrar, é uma angústia, é uma depressão, é crises. Quem sabe a aflição, ela conseguiu dominar a tua carne e você já não consegue dominar o pecado. Tudo aquilo que a aflição causa, você desconta pecando, você se entrega aos prazeres, aos vícios. E as aflições, elas vêm para isso, para tentar roubar e nos distrair em meio a um propósito de Deus em nossas vidas. Presta atenção uma coisa. Acho que eu nunca contei isso aqui também na igreja. É muito raro eu falar na minha vida no altar. Mas o Senhor me faz lembrar disso aqui agora e eu vou falar. Eu me lembro que uma vez, eu estava no culto, ainda lá naquela igreja. E aí, orando pela minha família, orando pela minha casa. E minha família sempre foi muito problemática. Eu cresci no lar, para quem não sabe, que ninguém era crente. Então minha família sempre foi muito difícil. E querendo ou não, as aflições da nossa parentela, ela tenta roubar a nossa paz. Porque você está na igreja e recebeu a notícia que alguém do seu familiar te tira o culto. Você não consegue mais adorar naquele culto. Você não consegue mais se entregar naquele culto. Porque rapidamente sua mente está lá naquela pessoa que está doente, naquela pessoa que está no crime, naquela pessoa que está presa. E eu lembro que eu estava em oração pela minha família, pela minha casa. E a minha mãe, ela era casada com um rapaz que faleceu, alguns até conheceram. E ele era alcoólatra. Minha mãe ficou quase 20 anos casada com ele. É o pai da minha irmã, Grace. E durante aquele período, minha mãe, ela não conseguia firmar com Deus. Ela vinha para a igreja, chegava em casa, era briga, era confusão. E meu irmão logo se enfiou no tráfico. Começou a vender droga. E aí, morando na casa da minha mãe, então lá na casa da minha mãe, me deu um ponto de droga. Então, algumas pessoas que me acompanharam lá viam como era aquele movimento dentro daquela casa. Era bandido entrando, bandido saindo, um olhado. Era uma confusão no portão da minha casa. E a gente já vinha para o culto sem paz. Com aquelas aflições de você saber que qualquer hora a polícia entrava, o bandido entrava, era tiroteio.
gente vai chamar uma polícia feminina aqui porque a gente acha que tem droga com vocês. Eu disse, pronto. Passou pelaquela humilhação, levaram ele para o quarto, fizeram mochilar toda a roupa, fizeram aquela coisa toda que se faz dentro de uma cadeia. E eu comecei a chorar muito, porque eu disse, por que eu estou numa situação dessa? Pastora da igreja. E aí não acharam droga comigo, mas eu, de frente daquela situação, acharam droga comigo. Minha mãe, no desespero, ela esconde a droga do meu irmão para ele não ser preso. E as polícias, quando pegaram as drogas, já começaram a xingar minha mãe e meu irmão. E disse, eu sabia que tinha droga aqui nessa casa. Leva a minha mãe lá para fora. E aquele desespero do esposo, ele com a mão na cabeça falando, eu sou pastor. Aí o policial disse, você pode ser padre, você pode ser o que for, não importa. E ali aquela humilhação, daqui a pouco eles dão um tapa na cara do meu irmão, xinga ele todinho, pega minha mão algemada, joga dentro do camburão, joga dentro do mão. E aquela humilhação, e eu chorando, eu liguei para o obreiro e disse, eu não consigo ministrar um culto de ensino, ministra para mim. Nós descemos para a polícia, chegamos lá, não tinha fiança, não tinha conversa, não tinha nada, sua mãe está presa, seu irmão está preso. E eu tentando dizer, minha mãe é da igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem sim, se ela esconder, ela tem tudo a ver. Eu disse, mas ela não é da igreja. Eles não tem nada a ver de igreja. Eu voltei para casa arrasado. E comecei a chorar, e aquela tristeza, porque as aflições elas chegam, e elas não querem saber se tu é crente, elas não querem saber se tu está muito certo, não querem saber se tu ora, se tu busca, se tu jejua, se tu fechou o propósito. As aflições elas vêm. Então às vezes a gente vem para a igreja pensando, eu sou queridinho de Jesus e não vou passar aflições. Nós vamos passar aflições. As aflições elas vêm, porque se a gente fosse olhar para a minha vida, eu estava numa cama deitada preparando uma palavra, eu estava lendo a Bíblia. Deus poderia dizer, eu não vou deixar ela passar por isso, eu vou guardar a reserva, que aconteça o que acontecer lá, mas ela está guardada. Não, eu falei, lendo a Bíblia, que eles vieram botar a lâmpada na minha cabeça e me trataram como se eu fosse uma bandida. E não tinha como eu dizer, eu sou crente, não, as aflições elas vão chegar. E eu me lembro que naquele desespero minha mãe ainda ficou, se eu não me engano, foi 8 ou foi 9 dias presa, dentro daquela cadeia. E eu orando por ela, chorando, e eu ainda orava e falava, Senhor, tira ela, deixa meu irmão lá, porque eu sei que ele está errado. Mas a minha mãe não tem culpa, ela foi tentar defender o filho. E aí, graças a Deus, o pastor Roberto Martins, que é um advogado que eu acho que acredito que todos conhecem, ele conseguiu tirar ele, mas eles ficaram respondendo em liberdade. E depois disso, eu achando que minha mãe ia se consertar, minha mãe se entrega totalmente ao mundo, minha mãe separa do meu padrasto. Minha mãe ela começa a beber todos os dias. Minha mãe começa a ir para um bar na porta da nossa casa. E ela começou a beber todos os dias naquele bar, separada do meu padrasto xingando ela uma confusão. E aí ela conheceu o irmão Francisco aqui da igreja, que é o diácono que lava a igreja. O irmão Francisco ele era um drogado de rua, como ele já contou o testemunho dele, vivia nos crack da vida. E quando eu vi minha mãe naquela situação, juntamente com o Francisco, que eu ainda não conhecia, e eu vim num culto, eu me lembro que eu estava saindo de um culto, e quando eu vi, pastor Gutiérrez, minha mãe estava na esquina de casa bebendo com o Francisco. E eu não conhecia ele, mas eu já sabia os falatórios. E aí eu fui chegando em casa, a gente não tinha carro, estava indo a pé. Quando eu passo na esquina que eu vejo minha mãe naquela situação, eu começo a chorar. E a emoção foi mais alta, eu não consegui passar direto. E eu voltei, larguei a mão do meu esposo, voltei lá e comecei a dizer, mãe, o que você está fazendo aqui nesse bar? Eu falei, você não tem vergonha, mas olha o que você está fazendo com a nossa família. E eu comecei a chorar e dizer, por que você está aí? Você agora quer viver nas drogas, na cachaça, o que é isso? O que você está fazendo? E minha mãe olhava para mim, não conseguia dizer nenhuma palavra. Ela e o Francisco continuou bebendo do jeito que estava e olhava para mim, não conseguia dizer nenhuma palavra, bêbada. E meu esposo falou, Deise, não pensa, vamos para casa, deixa ela. Não adianta você se desesperar. E eu cheguei em casa, eu chorei e disse, meu Deus, como que eu vou fazer obra desse jeito? Quando eu vou para a igreja, minha mãe quer dar camisa, ela está aqui bebendo na porta de casa. E aquela dor tomou conta do meu coração. E quando eu achei que tudo ia dar certo, foi a hora que minha mãe se afundou de verdade. E aí eu vinha para a igreja, orava pela minha mãe, intercedia pela minha mãe. E aí, na minha mente, eu pensava, minha mãe precisa se separar do Francisco, que está melhorando. Minha mãe precisa encontrar alguém que venha mudar ela, tirar ela da situação. E eu falava, mas você precisa arrumar alguém crente. Que tipo de pessoa você está arrumando para a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? E aí um dia minha mãe disse que não aguentava mais e ela foi para a igreja. A minha irmã, a Grace, ela deu uma depressão tão profunda que ela começou a desmaiar. E do nada ela se desmaiava e ia para o hospital. E minha mãe ligava, corre, Grace, pro Getúlio. A gente corria.
ela vinha para a igreja e o Francisco ia para os bares. Ela vinha para a igreja e o Francisco ia usar droga. E o Francisco falava, eu não acredito em religião, não acredito nesses negócios, não acredito no que Deus fala, não acredito em profeta. E aí eles foram orar de frente à nossa igreja na rua. E aí tinha um profeta lá que muitos duvidavam dele, até eu já duvidei dele e quebrei a cara. Um dia ele falou que vinha uns caras roubando nosso carro. E aí meu esposo brincou no carro e disse, quem vai querer esse carro velho? E eu disse, cuidado, amor. Ele, aquele cara é doido. Irmãos, isso foi no domingo, nós saímos da escola bíblica. Na quarta-feira roubaram nosso carro. Do jeitinho que ele profetizou. E até hoje não acharam esse carro. Porque a gente às vezes acha que a pessoa é doida, né? Não, Deus usa. E aí o Francisco também na rua um dia, esse profeta olhou para ele e revelou a vida dele inteira, irmãos. E o Francisco chegou lá, falou pro Getúlio assim, cara, teve um homem que passou por mim e falou minha vida toda. Aí o Getúlio falou, é profeta, Deus usa ele. Mas eu não acreditava nisso. Aí o Getúlio, mas agora tu veio para acreditar, agora eu não acredito. E agora eu vou para a igreja. Aí eu disse, não é possível que eu estou ouvindo isso não. Irmãos, ele veio para a igreja assim, do nada. Como se fosse, sabe quando Deus transformou, Jesus transformou em vinho? Foi a mesma coisa do Francisco. Eu mesmo, olha só, acredito porque eu estou vendo. Uma pessoa que vivia no crack todos os dias. Uma pessoa que vivia nos bares. Uma pessoa que eu achava assim, isso aqui não tem jeito. Aí Deus pegou ele um dia que ele entrou no culto, ele disse, a partir de hoje eu não coloco mais um cigarro na minha boca, eu não vou fumar, eu não vou mais beber, eu não vou mais usar droga, eu vou ser crente. Não, o irmão Francisco virou mais crente que minha mãe. Ele ficou tão crente, ele já estava ficando alucinado, doido por Jesus. Você chegava lá, ele não parava de falar de Jesus. Você chega até hora, você chega lá, ele coloca uma pregação, e ele começa a falar, cara, na Bíblia, e eu tô lendo sobre a vida de não sei quem, a vida de não sei quem, Paulo é isso e aquilo. E eu, meu Deus, Jesus, é isso que eu queria. E aí ele se transformou de um jeito assim que eu falei, não parece ele. E hoje ele conta esse testemunho. E aí quando eu olho para toda essa história, aí eu aplico aqui. Tem aflições nas nossas vidas que vão vir, que a gente não vai entender o porquê. Tem momentos que Deus ele vai nos preparar, irmãos, e fazer a gente entender que as aflições elas vêm para que a gente venha ser moldado por Deus, para que a gente venha criar resistência com Deus. Às vezes você está olhando para uma aflição dentro da tua casa, no teu casamento, na sua família, e você não está compreendendo. Porque a verdade é que quanto eu mais orava, mais a aflição aumentava. Quanto mais eu orava pela minha casa, parecia que tudo ia se piorando mais. Quanto mais eu queria algo, parece que tudo ia se desfazendo. E eu estou contando apenas uma parte do que aconteceu com a minha mãe. Era tanta coisa, irmãos, e eu falei assim, meu Deus. E hoje vem minha mãe aqui, casada. Deus abençoou até que eles compraram a casinha deles. É o que Deus pode fazer quando a gente não acredita. Eu quero dizer para você que eu não sei a aflição que você está passando, mas se Deus está permitindo você passar, aguenta, filho, aguenta, porque o processo dói. Mas depois é favorável, a gente vê que Deus ainda age, que Deus ainda opera, que Deus ainda se manifesta em meio às aflições. E às vezes a gente pensa que em meio às essas aflições Deus ainda não está nos escutando. Porque parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus nos abandonou. Só que eu percebi, irmãos, que em meio a cada aflição que eu ia passando na minha vida era onde eu era formada, onde eu era fortalecida por Deus, era onde eu era mais preparada por Deus. Porque cada luta que eu fui passando, ela não me jogou para baixo, mas ela me jogou para mais perto de Deus. Às vezes você não consegue entender, mas o que Deus está querendo de mim e de você é que as aflições não te afastem dele, mas que as aflições te levem para mais perto de Deus, que as aflições façam você orar com mais intensidade, que as aflições façam você fazer propósito como você nunca fez na sua vida. Porque às vezes, sabe o que é interessante isso aqui? Tem pessoas que em meio às aflições, elas se entregam. Tem pessoas que em meio às aflições, elas se entregam. Porque na realidade a gente pensa o quê? Se Deus não colocou para passar uma prova dessa, é porque Deus não está comigo. É porque Deus me esqueceu. É porque Deus me abandonou e a gente simplesmente sai. Por isso que às vezes você olha para essa cadeira do lado e pergunta, por que fulano não está mais aqui na igreja e está lá no mundo bebendo, fumando, se prostituindo? Porque quando as aflições vêm, a gente pensa que é um momento ruim, mas quando as aflições vêm é porque Deus está querendo te levar mais para perto dele. Aí a Bíblia Sagrada fala de Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala uma coisa interessante após isso. Ele olha para cá e fala assim, olha, no mundo
querendo mais intimidade com você. Deus está querendo te animar para um propósito maior, para viver uma experiência maior. Deus está te chamando para perto dele, porque há quem pensa que Deus ele vai se revelar para nós quando a porta se abrir, quando o filho tiver salvo. Não, às vezes ele vai se revelar para você em meio às aflições. Deus vai se revelar para você quando a porta fechar. Deus vai se revelar para você quando alguma coisa ruim acontecer. Quando a notícia do médico foi: você está doente. Quando a notícia do médico foi: não tem cura. Sabe a hora que Deus vai nos revelar para nós mesmos? Vai ser um momento difícil da nossa vida, porque as aflições elas vêm, mas elas não vêm para matar, elas vêm para nos posicionar. Eu me lembro que quando minha mãe estava presa, embora foi alguns dias, mas pensa no bichinho que orava para ele. Eu me posicionei em oração e não foi só eu posicionei uma igreja toda para orar pela minha mãe. Parecia até aquela história de Pedro na prisão. Sabe aquela dor que te consome e você começa a pedir todo mundo para orar, para fazer propósito, para ver se vai dar certo? E quando a gente ia no advogado, ele falava: tá difícil porque eles estão falando que não tem criança, que não tem jeito, que não sei o quê, que vai ser não sei quantos anos de cadeia, não sei o quê. E a gente vai orar, a gente vai orar, a gente vai orar. E daqui a pouco o advogado liga, você não tem foi 8 ou 9 dias, ele liga e fala: olha, eu acho que deu certo, vamos lá. Porque parece que eles vão liberar sua mãe, também vai liberar o seu irmão, para eles cumprirem liberdade. E assim foi. Porque às vezes a gente não entende o momento da aflição na nossa vida. Eu quero dizer para você, as aflições elas não veio, ou não vieram só para alguns. As aflições elas vieram para todos. Se você começar uma leitura na Bíblia Sagrada, você vai começar a ver que todos passaram por aflições. Todos passaram por momentos difíceis, mas todos perseveraram e alcançaram vitória. Por que você não vai alcançar se você perseverar? Você vai. Só que a palavra de ânimo para nós é: tenha bom ânimo. Por que se tenha bom ânimo? Porque a nossa alegria, irmãos, ela não é para ser alcançada aqui. Embora a gente passe por algumas coisas que deixam nós alegres, mas a nossa alegria verdadeira não é aqui. A nossa alegria, irmão, vai ser quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas o momento que nós estamos passando aqui, Deus está dizendo: suporta a aflição, suporta como bom soldado, suporta a luta, suporta a guerra, suporta. Sabe o que é interessante? Porque a gente olha para as aflições e a gente pensa: por que Deus me deixou passar momentos bons? Por que Deus não me deixa viver momentos de alegria? Por que parece que só na minha vida é desse jeito? Aí a gente começa a olhar para Paulo. Aí Paulo olha e fala assim: eu sinto prazer nas angústias, nas prisões. Eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer, eu já sei. O Senhor manda me alegrar nas tribulações. Tiago mesmo escreveu: tem de ter grande alegria quando passares por muitas provações. Como que a gente vai ter alegria passando por provações, irmãos? É o momento que Deus ele vai se revelar para nós. É o momento que Deus ele vai apresentar a nós e vai dizer assim: é nesse momento que eu quero olhar olho a olho para você, face a face para você e ver quem é você. É nesse momento que a gente começa a conhecer quem somos nós. É nas aflições, irmãos. É nas aflições que a gente consegue aprender a ter firmeza em Deus. Às vezes eu já passei por tanta guerra, tanta luta, e hoje eu aprendi com Deus muitas coisas, em meio a tudo que eu passei. De tudo de ruim que eu já enfrentei nessa vida, foi o que fizeram eu chegar até aqui onde eu estou. Se Deus ele tivesse deixado, irmãos, eu viver uma vida de mar de rosa, hoje não seria a pastora desse que estaria pregando para vocês. Se Deus ele deixar você viver o melhor momento da sua vida, você às vezes não voltaria aqui nem para dizer obrigado a Deus. Ó, pastor, se o Senhor não tivesse passado por tudo, às vezes o Senhor não estava aqui hoje. Se naquele dia lá, Deus ele colocasse a mão e falasse: não vou deixar a bala pegada nele, não vou deixar a polícia prender ele. Você estava até hoje lá, quem sabe, tinha partido, como ele já contou que perdeu seus dois irmãos. Porque às vezes a gente pensa que as aflições elas vêm para matar, mas não, elas vêm para nos levar para perto de Deus. Só que quando a gente compreende isso mal, a gente retrocede, a gente volta, a gente desiste. E o que Deus está querendo de nós é que nós vamos aprender a ter
e alguém cuspiu na tua cara? Quem que vocês vão pregar e alguém bateu na tua cara? Quem que vocês vão pregar e aí você foi preso? Eu estava pregando. Quem que vocês vão pregar lá fora e alguém pega e fala assim: vamos chicotear, vamos matar, vamos crucificar, vamos arrancar o pescoço? Ninguém, irmãos. Mas quando a gente prega, alguém pelo menos fecha a cara, a gente já fica tão triste. Quando a gente prega, às vezes a pessoa nem dá glória a Deus, a gente pensa assim: meu Deus, como eu devo ter pregado ruim. Quando a gente prega e às vezes não volta naquela igreja ou não é chamado de novo, a gente fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? A gente se posiciona em algumas situações da nossa vida, mas a gente não consegue olhar para a aflição e ver que a aflição está te chamando para perto de Deus. A aflição está querendo que você venha para Deus. A aflição está querendo que você faça um compromisso com Deus. A aflição está querendo que você abra os olhos e veja quem é o Deus da tua vida. Você observa aqui os discípulos que cercavam Jesus, os 12 mais próximos, todos passavam por aflições andando com Jesus. Não estou falando de pessoas que não andavam, estou falando de quem andava com Jesus. Teve uma das aflições dele que Jesus estava até dentro do barco. Jesus não falou assim: eu vou entrar nesse barco, Deus, e o Senhor não monte tempestade, chuva, nada, porque eu estou aqui. Não. Jesus entra no barco, dorme, mas ele permite a aflição chegar a ponto de se falar assim: o Senhor está dormindo, você não se incomoda, não. Você não se incomoda de ver a gente perecer. Tem hora, Amanda, que na aflição a gente faz isso com essa pergunta: Deus, você não se importa de me ver sofrer? E a resposta é: tenha bom ânimo, porque eu venci. Tenha bom ânimo, porque Jesus venceu. Se posicione em meio a essa aflição e começa a guerrear em busca de uma vitória, em busca de algo maior para a tua vida com Deus. Em meio às aflições, Jesus ele se revela para nós. E para concluir, deixa eu contar algo para você. Outra ocasião que eu passei na minha vida, que foi uma grande aflição, que às vezes a gente pensa que a gente vai ser guardado por Deus para não enfrentar as aflições, foi em outro dia. Eu estava terminando de ir para casa para a gente vir ao culto. E aí eu recebo o telefonema da minha mãe e ela fala assim: olha, Deise, o seu irmão acabou de levar um tiro. E eu não tenho notícia, eu não sei o que aconteceu. E quando eu recebi aquele telefonema, eu já comecei a chorar, que é normal do ser humano. E eu já comecei a me desesperar dentro de casa, já liguei para minha mãe já veio correndo desesperada, e a gente aflita, querendo saber a notícia: será que morreu? Como é que está meu irmão? E meu irmão morava no São Inocente, lá em Ceilândia, e a gente sai daqui desesperada. Aí eu lembro que a gente foi, acho que a Maiara estava na igreja, e a gente passou lá, e eu falei assim: a gente não vai conseguir estar no culto, meu irmão foi baleado, não sei como é que ele está, estou indo para o hospital. Chegamos lá no hospital, no caminho. Antes de chegar no hospital, minha cunhada me liga e fala: Deise, infelizmente os médicos tentaram de tudo, mas o seu irmão morreu. Mas quando ela falou aquela frase, era como se eu tivesse levado o tiro que ele levou. É uma dor tão grande que eu não conseguia me controlar naquele carro, de tanto que eu gritava e chorava. E eu comecei a perguntar para Deus dentro daquele carro: por que o Senhor não esperou chegar lá para me pregar para ele? Por que o Senhor não esperou chegar lá para me visitar, para me olhar para ele, para me se despedir dele? E eu gritava com aquela dor no coração, dizendo: meu Deus, mas que tanto é essa? E aí a gente chega em 2016. E quando a gente chega lá no hospital, nem entrar a gente podia mais. Já tinha dado óbito, não podia mais ver, só no ML. E aquilo ali para mim foi como arrancar um pedaço de mim. E aí, como seria Deus em meio a essas aflições? Como ter ânimo em meio a essas aflições? E quando eu estava ali desesperada, chorando, eu só queria que Deus me desse uma resposta. E quando eu cheguei no velório do meu irmão, aquele tanto de gente, só bandido. Meu irmão, ele morreu num crime, ele morreu com um tiro na cabeça. Até hoje eu tenho aquele vídeo lá em casa, que é triste só de olhar aquela cena, que parece que ficou gravada na minha memória. Eu esqueço tanta coisa, e não queria esquecer isso, mas aquilo nunca sai da minha mente, de ver meu irmão caindo com um tiro na cabeça. E de saber que eu, pastora, consigo ganhar tantas almas, eu consigo ganhar meu irmão, que eu coloquei para morar 3 vezes dentro da minha casa, que eu trazia para essa igreja, que eu pregava para ele, que eu induzia ele a Jesus. Mas um dia ele olhou para mim e disse: não, Deus, eu não consigo ficar nesse lado, não. Meu lugar é no Sol Nascente. Eu acho que eu não consigo ser crente. E aí ele virou traficante de armas. Ele vendia lotes, ele fazia tanta coisa ruim, matava pessoas. E quando eu vim do velório, Márcio,
Aí eu precisava ir no velório, no outro dia ter culto. Eu me lembro que eu me tranquei dentro de um quarto e eu não conseguia parar de chorar com tanta dor na minha alma. E a diaconisa Rízia foi lá em casa e ela me abraçava, ela também não conseguia falar uma palavra, mas ela chorava comigo. E eu chorei o dia inteiro. No outro dia, eu acordei, chorei, disse, meu Deus, por quê? Por quê? Por que o Senhor não deixou? Eu queria só pregar. Se eu pregasse para ele, soubesse, meu irmão morreu, mas ele foi salvo. Mas o Senhor não permitiu nem que eu pregasse para ele. Pode levar até todo mundo, mas eu queria pregar para ele. E o Senhor falava dentro daquele quarto, que eu nunca vou esquecer isso. Ele falava assim, foi a escolha dele. Sabe aquela voz do céu que vem e você pensa que é uma voz que vai vir para deixar mais triste, mas foi uma voz que me consolou. Porque aquela voz falava assim, foi a escolha dele. E quando Deus falava aquilo para mim, foi onde eu consegui me acalmar. E hoje, eu entendo que esse testemunho é para mim falar para jovens, para pessoas, que a sua escolha pode te levar para o bem ou para o mal. Que quando você está em meio às aflições, você precisa saber o que escolher fazer com a sua aflição. Tem pessoas que em meio às aflições elas se suicidam, como Judas. Tem pessoas que em meio às aflições elas vão chorar como Pedro, mas vai voltar um arrependimento. Tem pessoas que em meio às aflições vão fazer como Jó, vai falar, mas depois vai conseguir ver que aquelas aflições fez Deus se revelar a ele. E ele vai dizer para nós, né? Em João, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. As aflições vão fazer você conhecer o Deus que você serve de perto. As aflições que eu passei na minha vida, elas não me afastaram de Deus. Ao contrário, elas me levaram para uma fé maior, meu Deus. Porque às vezes a gente algumas pessoas, elas chegam até nós e elas surpreendem a gente com algumas perguntas, tipo assim, mas você é pastor e como que Deus permitiu isso com o seu irmão? Mas você sendo pastor, como é que Deus, né, permite você fazer dessa com sua mãe, com o seu irmão e com todas as outras pessoas? E era nesse momento que eu conseguia dizer, não foi Deus, foi a escolha dessa pessoa. Não foi Deus, foi o que a pessoa escolheu fazer no meio da aflição dela, no meio da guerra dela. Pastora, por que você está falando sobre isso? Porque o Senhor me fazia lembrar ali naquele altar, sentado, enquanto os dolores passavam, que as aflições elas não podem tirar você do foco. As aflições não podem tirar da presença de Deus. Tem pessoas que nessas aflições elas pensam em negar, elas pensam em abandonar, elas pensam em deixar tudo para trás. Porque a mulher de Jó, em meio à aflição, ela olhou para o seu marido e disse, abandona o teu Deus, nega o teu Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quais são as vozes que você está ouvindo em meio às suas aflições? É uma voz de avanço ou uma voz de retroceder? É uma voz de vencer ou uma voz de derrota? O que você está fazendo com as aflições que estão te surpreendendo dia após dia? Irmãos, a gente está aqui hoje, mas amanhã a gente pode acordar surpreendido por uma aflição pior do que já estamos passando. Mas o que você está escolhendo fazer em meio às suas aflições? Buscar a Deus ou abandonar a Deus? Existem formas que Deus ele coloca para nós escolher. Existem momentos, irmãos, em que Deus vai permitir os ventos soprar, sabe? Bem contrário. Só que em meio a esses ventos contrários, o Senhor está perguntando como você está se posicionando, como você está agindo, como você está direcionando a sua vida. O que você está fazendo em meio a essas aflições? Se posicionando ou reclamando? Adorando ou questionando? O que você está fazendo em meio a essas aflições? As aflições, elas vêm para nos dar lições. Todas as vezes que eu passei por aflições na minha vida, e é que eu contei duas coisas, irmãos, que parece ser muito triste, né? Parece ser algo que vai matar, porque a gente sabe que para uma mãe perder um filho, para uma família perder um irmão, dói. E como dói? Mas aprenda uma coisa, nem todo mundo vai conseguir sentir a dor de ser transformado pela aflição. Grave isso aí, ainda que você esqueça tudo que eu preguei. Nem todo mundo vai conseguir sentir a dor de ser transformado pela aflição. Eu perdi esse meu irmão e eu tenho 9 irmãos. Eu perdi um, ainda sobramos 8. Ainda tem 8 de nós. Eu sou a única crente desses 8. Às vezes a gente acha assim, morreu um, então os outros vão se posicionar, porque doeu tanto, né? E agora eu vou ser crente. Mas às vezes não, às vezes tem alguém ainda dizendo, será que vale a pena servir a Deus, né? Será que vale a
Essa palavra é para que você venha entender que a sua missão é para te aproximar de Deus. Para de se distrair porque a luta está doendo tanto. Para de se distrair com a sua dor. Porque a dor vem para nos distrair mesmo. Observe que uma dor na tua carne ela consegue tirar você do culto. Uma dor na nossa carne para a gente sair daqui, porque não dá para ficar aqui com dor. Quando a gente está com muita dor, a gente vai até para o hospital, a gente fica na cama, a gente fica pé e cabeça. Domingo passado eu estava com tanta dor no meu olho, eu fiquei dentro do carro e eu não consegui nem descer para cultuar. Porque a dor vem para nos tirar o foco. A dor vem para fazer uma bagunça na nossa vida. Mas o que você está escolhendo fazer com a dor que está te impressionando hoje nesse culto? O que você conseguiu fazer com ela hoje, nesse dia de domingo, nesse culto? A sua dor parou o teu culto, ou a sua dor te aproximou de Deus? A tua dor parou você, ou a tua dor te fez entregar uma oferta agradável ao Senhor? A tua dor parou você, ou a tua dor te levou a adorar e dizer: ei, Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do meu Deus, porque Ele tem direito de tirar, Ele tem direito de levar para Ele. O que você está fazendo com a dor que está vindo te apresentar? Se coloque de pé nessa noite para mais ensina o nome querido de novo. Quando a gente observa a palavra de Deus, ela consegue nos mostrar uma coisa: que em meio à dor não é o momento de desistir, é o momento de lutar. Que em meio a uma dor não é o momento de abaixar a cabeça, mas é o momento de ter bom ânimo. Quando o Senhor falava comigo essa palavra, Ele dizia assim: fala para o meu povo que em meio às aflições tenha bom ânimo. Eu não sei como você chegou nesse ponto, mas a palavra de Deus direcionada para você é: tenha bom ânimo em meio a essa guerra. Tenha bom ânimo em meio a essa luta. Tenha bom ânimo em meio a esse deserto. Tenha bom ânimo em meio às guerras que você está enfrentando com teus filhos. Tenha bom ânimo nessa guerra financeira. Tenha bom ânimo nessa guerra espiritual. Tenha bom ânimo e vai lutar, porque se Jesus venceu, a gente precisa olhar para Ele e acreditar que nós vamos vencer. As guerras que a gente está enfrentando hoje, irmãos, elas só vão nos levar para um propósito. Aprenda isso: as guerras que nós estamos enfrentando hoje, elas estão nos direcionando para um propósito. Às vezes a gente passa tanta luta e no meio daquela luta a gente chora calado. A gente geme, a gente pede a morte como Elias, a gente pede para Jesus nos matar, a gente se acha o pior de todos os seres humanos. Mas naqueles momentos de dor, a gente consegue ouvir uma voz dizendo: tenha bom ânimo, vai dar certo. As aflições vão passar, a luta vai findar, o deserto vai ter fim. E nessa noite você vem entender que em meio a essas aflições, o Senhor está te animando neste lugar, dizendo: se posiciona em meio à sua dor, se posiciona em meio a essa guerra, se posiciona em meio a esse cenário de dor, se posiciona em meio a essa luta que você está enfrentando. Eu queria que você pegasse na mão desse irmão que está do seu lado e orasse por ele. Enquanto esse louvor vai ser ministrado, nós vamos orar. Amém? Nós vamos ministrar sobre a tua vida. Eu quero dizer que quando a pastora Deise começou a ministrar a palavra aqui, eu sentei ali, fechei meu olho e eu via duas cadeiras aqui desse lado. E eu falava: nossa, mas por que ela está desse jeito? Aí ela não estava assim, ela estava assim. E quando eu olhava para as cadeiras, tinha uma que estava rachada, né? E a outra estava certinha. E essa cadeira estava rachada no meio, tipo uma vaga assim. Eu não sei o que é, mas ela estava desse lado aqui, quando ela começou a ministrar a palavra. E eu não sei, mas Deus, Ele mostrou para mim essas cadeiras aqui, nessa posição. E uma estava rachada e a outra não. Ela tinha aquela vaga no meio, uma rachadura separada assim. Não sei. Amém. Irmãos, toda esse momento eu queria orar pela tua vida. Eu queria que você apresentasse ao Senhor as suas aflições aí. A Bíblia diz que vai chegar um tempo, como Jesus também disse aqui nessa palavra, que a nossa tristeza vai ser transformada em alegria, a qual ninguém mais poderá tirar. Aguenta o seu tempo de dor, aguenta o seu tempo de aflição, porque chegará um momento que as nossas tristezas, as nossas dores serão transformadas em grande alegria. E o Senhor, Ele nos dará a vitória. Amém? Feche teus olhos enquanto esse